a gente tem um De Papo bem legal hoje. O De Papo com a Abby é um quadro do programa que sempre traz histórias bonitas de superação. De hoje não é diferente. A gente vai conhecer a história da Laura Justino, de Tubarão, Santa Catarina. Ela é deficiente visual e atleta de fisiculturismo aos 50 anos. Independentemente da sua idade e deficiência, ela enfrentou todos os desafios e ficou em primeiro lugar na categoria especial de um campeonato de fisiculturismo em Balneário Camboriú. Vamos assistir um pouquinho? Um vídeo dela treinando ao lado de um colega que também é deficiente visual. Olha só. Aqui estamos, Renan e eu, ensaiando para a apresentação que fizemos no dia 3 de setembro no Campeonato Sardinha Fest. O que nós temos em comum, somos dois deficientes visuais, ele no auge dos seus 20 anos e eu com 51 anos. Mas o que nós temos em comum além da deficiência visual? Nós temos a certeza de que nós somos capazes e nós temos o comprometimento de levar a bandeira da inclusão. Mostrar para quem tem limitações que todos têm espaço, que todos podem. Mostrar para quem não tem limitação, mas acaba se limitando, que deve se perguntar: eu tenho o mesmo motivo para me limitar? Ou eu estou apenas inventando desculpas? E não estamos aqui para ser melhor do que ninguém. E aí mantém seguro. Para aprendermos a ser melhor para os outros. Muito obrigado por todo o carinho que nós recebemos. E não se limite. Que demais, né? Vamos fazer o seguinte? Agora a gente vai conhecer a Laura e deixar que ela conte um pouquinho da história dela pra gente. Laura, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil e eu queria te agradecer por estar conversando um pouquinho com a gente. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar participando e o convite de vocês. É um prazer estar com vocês. Laura, me conta um pouquinho, como que é a sua história? O que aconteceu? Você ficou com baixa visão? Como é que aconteceu? Primeiro eu perdi a visão do olho esquerdo, né? Sou cega total do olho esquerdo. E por uma determinada doença eu perdi a visão desse olho e depois, aos meus 46 anos, eu acabei descobrindo que eu tinha uma doença degenerativa e progressiva no olho direito que levaria à cegueira também. Então, eu nasci perfeita e tive duas patologias diferentes que causam a cegueira. Como foi para você, aos 26, 27 anos, perceber que as coisas iam mudar, que você ia ver o mundo de uma outra forma? Como é que foi isso para você? Então, foi bem impactante, né? Perder a visão naquela época, porque eu estava no auge da minha vida profissional, eu era professora, estava estudando, me especializando. Tinha uma filha pequena, então assim foi muito desafiador. Eu diria hoje que foi mais desafiador do que agora perder a segunda visão. Por quê? Porque naquela época eu era muito jovem ainda, eu não tinha muita maturidade, eu dei muita importância também à estética, porque o olho acabou atrofiando, eu tinha que usar uma prótese, então eu tinha muita vergonha, então foi um pouco pior e mais demorado a aceitação do que agora aos 46 anos receber esse diagnóstico. Então hoje eu tenho uma ideia completamente diferente, né? Porque antes eu não tinha contato com o deficiente visual, eu achava que o deficiente visual era completamente limitado, né? E dependente, e não é. E como que essa sua chavinha foi mudando? Porque é impactante, porque você tinha um hábito antes, né? Você enxergava muito bem e, de repente, você teve que mudar toda a sua vida. E eu acho que isso é muito desafiador mesmo. Não tem como a gente, de repente, não se questionar, de repente, a gente não se entristecer. Mas quando é que você conseguiu mudar a sua chavinha? E quando que os exercícios começaram a fazer parte da sua vida? Afinal de contas, de acabar mudando a sua vida mesmo. Então, quando o oftalmologista falou para mim, né, que eu não poderia mais fazer mais nada, né? Que as minhas filhas já estavam criadas, que elas me ajudassem e que se eu saísse de dentro de casa, eu saísse sempre de braços dados com alguém.
aquilo ali para mim foi muito impactante, né? As pessoas dizem costumam dizer assim que eu sou uma pessoa forte, mas para a gente ser forte a gente tem que passar muito pela fraqueza, né? E tem que se permitir sentir fraca. Então eu me permiti. Naquele momento meu mundo caiu, eu deixei que caísse mesmo, eu chorei, mas depois eu disse, não, agora chega, Laura, vamos ver, a gente precisa ressignificar. Mas não ressignificar de forma a negar a minha situação. Não, a minha situação é essa, realmente uma situação difícil, mas eu preciso continuar vivendo, afinal de contas, viver a aventura mais incrível, né, que existe. E daí eu gostava de fazer atividade física, uma amiga me presenteou com uma mensalidade para tentar me incentivar, e eu fui na mesma academia que eu já treinava antes, só que eu cheguei lá na condição de deficiente visual, assim, já com bem pouca visão, eu me apavorei, achei que não ia dar conta, que eu ia me machucar, pedi ajuda para o instrutor, a primeira disse que não estava preparada para me atender, porque eu era deficiente visual, mas teve o outro instrutor que me acolheu muito bem, está comigo até hoje, disse, não, vamos, eu vou junto contigo, e aí eu comecei a treinar. E comecei a treinar e ali para mim o esporte naquele momento foi assim a virada de chave, né? Poxa, tem alguma coisa que eu consigo fazer, ao contrário do que o médico falou, eu vou continuar vivendo, vou poder viver uma vida praticamente normal, eu diria normal, né? Aí eu comecei a treinar. Aí comecei a gostar, eu estava vendo que ali eu estava continuando a viver, procurei um médico, falei, não, quero melhorar minha performance, eu quero... Aí eu falei para ele assim, meio constrangido, eu disse, eu quero ser atleta, mas se o senhor acha que isso é loucura, pode me falar, só não me manda fazer crochê, que eu não posso mais fazer crochê. Mas ao contrário disso, ele disse para mim, claro, Laura, tu pode tudo. E bastou ele dizer aquele tu pode tudo, que eu comecei a treinar como atleta, a comer como atleta, a viver uma vida de atleta. Mas eu nunca havia nem sequer assistido um campeonato de fisiculturismo e nem tinha pretensão de um dia subir no palco para competir. Que lindo! E como foi para as pessoas que estavam à sua volta, para a sua família, ver essa sua virada de chave, ver essa sua superação e a sua inspiração, porque provavelmente você deve ter inspirado muita gente aí. Eu recebo bastante feedback assim, de pessoas que voltaram a treinar, que vejam a minha história e assim... se sentem motivadas, né? Para minha família foi assim uma coisa, foi natural, né? Porque eles me conhecem, assim, eles sabem que por um lado é bom, né? Tu ter essa fama de ser forte, por outro nem tanto, porque muitas vezes as pessoas dizem, né? Ah, tu é forte e te deixam ali, te vira. E às vezes tu precisa, claro, eu preciso, todos nós precisamos desse amparo, desse apoio. Mas então, para eles foi uma coisa automática, assim, eles foram vendo, foram acompanhando, claro que hoje eles têm muito orgulho de mim, me ajudaram bastante, né? Porque no começo houve aquela parte, assim, onde eu queria ser dependente deles, da minha filha, por exemplo, saía no restaurante, eu já avisava elas, eu ia jantar na casa de alguém, vocês me servem, porque eu vou fazer aquela bagunça. E uma das minhas filhas, a mais jovem, ela dizia assim, não, eu não vou te servir, levanta, eu vou atrás de ti e tu te serve. Na hora que eu ficava assim, puxa vida, custava me servir, mas daí hoje eu entendo, ela estava me ensinando para que eu tivesse a minha independência. Então eu hoje agradeço a ela, né, mesmo que naquele momento eu tenha ficado triste, mas eu agradeço e compreendo. Que lindo isso. Laura, o que você falaria para as pessoas? Porque às vezes a gente acorda, sabe, de manhã e a gente começa a questionar muito. Às vezes a gente questiona até Deus, né? Que a gente tem alguns desafios, a gente fala, eu não vou conseguir, eu não quero mais, eu tô sem ânimo, acho que isso não é tão importante para mim. O que você falaria para as pessoas? E nós somos humanos e sabemos que todos nós fazemos isso às vezes, né? Para quando a gente, de repente, quer entregar um pouco os pontos, sabe? Quando a gente fica muito reclamando da vida, quando a gente acha que a gente não vai ser capaz de fazer alguma coisa, ou quando a gente acha que a gente não tem lugar em alguns espaços que existem no mundo. O que você falaria para as pessoas, para nós, para mim? Então, eu vivi essa situação de achar que eu não tinha mais lugar na sociedade, né? Porque, como eu costumo falar, fala-se muito em inclusão e acessibilidade, mas na prática... coloque um óculos escuro, uma bengala na mão
e vá caminhar no meio da multidão para ver se existe realmente a tal da acessibilidade. Não existe. Então eu tive que conquistar o meu lugar, né? Se eu quisesse estar lá no meio da sociedade, eu tive que conquistar. Mas, por outro lado, eu também já vivi essa situação de reclamar por pouco, por muito pouco, de deixar de viver por muito pouco, deixar de ir uma festa porque a roupa não estava legal, deixar de sair porque o cabelo estava desajeitado. Eu já deixei de viver por muito pouco. E eu gostaria que as pessoas não precisassem passar por nenhum desafio de perder nada para dar o valor das pequenas coisas. Acordar todo dia já é a grande surpresa da vida. Então, já ali de manhã abrir os olhos e se perceber vivo já é um grande privilégio, um motivo para celebrar o dia de bem com a vida. Claro que nós vamos ter coisas negativas durante o dia, porque infelizmente a vida não é um mar de rosa, apesar de ser maravilhosa, mas ela tem seus desafios. Então, acordar, celebrar, agradecer, estou viva, tá, eu tenho esse problema? Tenho. Não negue o seu problema, encare ele de frente, cerre os punhos e diga: eu sou maior, eu posso, eu consigo. E não é assim uma positividade alienadora. Não, é algo assim, pé no chão. Eu tenho, ele existe, o problema existe, está na minha frente. Mas eu tenho condições, se eu quiser, de transpor esse problema e de até virar isso a meu favor. Então eu desejo assim e digo para todo mundo, mesmo que tenha alguma limitação, não importa qual seja a sua limitação, sempre haverá alguma coisa que a gente pode fazer, sempre. Se não pode falar, mas pode gesticular, se não pode andar, mas pode mexer as mãos, se não pode mexer o corpo, pode falar, há sempre alguma coisa. Então, e se perceber também, será que eu tenho razão para reclamar? Se achar que tem dúvida, dá uma olhadinha para o lado, que sempre vai haver alguém numa situação pior e com muito mais alegria, que muitas vezes até nos constrange. Com certeza. Você é gigante, Laura. Obrigada por você compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. De ser inspiração para as pessoas, de uma história de superação. E obrigada a nos fazer enxergar com o coração. Eu acho que essa é a melhor forma da gente ver a vida, da gente ver o próximo, da gente respeitar as pessoas, da gente incluir as pessoas em tudo que a gente pode na nossa vida, não é? Com certeza. Um beijo para você. Muito obrigada pelo carinho. Volte sempre a conversar com a gente vai ficar de olho em você, torcendo sempre por você, viu? Saiba que você tem nossa torcida aqui e todos nós estamos olhando para você de uma forma muito carinhosa, muito dedicada e com muita gentileza para você e agradecidos por hoje, viu? Um beijo no seu coração. Muito obrigado. E você de casa, aproveita para mandar mensagem para ela, ó. Entra no Instagram, é @LauraBoprejustino. Tá aparecendo aí para você, todo junto. E é isso, né, minha gente? A gente tem que ter coragem para agir todos os dias. Assim que a gente levanta da cama, a gente tem que agradecer a Deus pelo dia, por estarmos vivos e ter muita coragem para a gente viver o dia da melhor forma que a gente puder. E a gente tem um monte de exemplo por aí, não é não?